Olá pessoal, vamos a mais um tutorial. Esse vai ser o nosso tutorial de número 27. Vamos dar sequência ao nosso Breakout 2D utilizando o OpenGL Shaders, ok? Então, vamos clicar aqui no nosso tutorial 26, Ctrl, vamos arrastar, clicar F2, mudar para 27. E aqui a gente vai trabalhar com Collision. Ok? Só para a gente relembrar, dentro do nosso Impress, Today Game, a gente está na fase de fizemos até levels, a gente já introduziu a classe Ball e agora a gente vai trabalhar com Collision Detection e Resolution. Detection, ele vai detectar quando houver colisão. Praticamente essa colisão ela vai acontecer entre a bolinha e os blocos, tá? Até porque na classe Ball, a gente já, na introdução da classe Ball, a gente já faz a colisão entre a nossa área do jogo. Então, quando ele bate nas extremidades, a gente já está tratando isso. Agora a gente vai fazer a detecção de colisão com os blocos e com o pedal, tá bom? E resolution é uma vez que houve a colisão, aí de qual vai ser o tratamento que vai ser dado. A bolinha bateu num bloco, a extremidade direita da bolinha na parte superior bateu na parte inferior do bloco, na metade do bloquinho. Ela faz um tratamento e ela vai inverter a posição Y dela, vai retornar, e aí é feito um tratamentozinho utilizando bastante cálculo com vectors, tá bom? Se a gente clicar aqui em Collision Detection, é utilizado a técnica AABB, que é o Axed Aligned Bounding Blocks. É muito utilizado o retângulo com retângulo, tá? No caso, como a gente vai estar checando a bolinha com do retângulo, a nossa bolinha ela vai ter um centro, né? Que a partir do centro a gente calcula o nosso raio. Então a gente vai ter um raio, não é que a partir do centro a gente calcula o nosso raio. Então a gente vai precisar chegar no centro da bolinha e aí com o raio dela a gente vai fazer tanto o cálculo de comparação quando ela colidir com o bloquinho, e é mais ou menos por aí. E quais são os resultados depois que ela colidir com o bloquinho. Então aqui, por exemplo, a gente tem um modelinho onde o canto superior direito dela colide com o canto inferior esquerdo do bloquinho. Então aqui está a posição que a gente vai estar checando, o raio da bolinha, e aqui a gente tem o nosso bloquinho. Vão ser usadas funções, tá? Que vão comparar o centro da nossa bolinha contra o centro do bloquinho. A partir deste cálculo, ele calcula um vector clamped, que é o x e o y, e projeta um ponto de colisão aqui, não de colisão, mas um ponto temporário aqui dentro do nosso bloquinho. A partir desse ponto que ele projeta dentro do bloco, ele vai fazer um cálculo agora se o nosso raio da circunferência é menor ou igual a esse ponto. Se ele for maior que esse traçado, aí tem a colisão. Nesse caso ele é menor, então ainda não tem a colisão. Beleza, teve a colisão, aqui está o pontinho P, aí ele vai fazer o tratamento que é o chamado aqui de resolution. E aí ele faz um cálculo bem, não é tão trabalhoso. Aqui a gente declara alguns vectors que definem a direção, né?
se é up, right, down, left. E aqui ele vai fazer um looping comparando esse target, que é o vector que foi passado, que é o que ele foi calculado aqui, contra essas posições, e ele vai chegar na direção que a bolinha está indo. E aí, com base nisso, né, no resultado dessa fórmula, ele toma algumas decisões na hora de fazer o que a gente chama de resolution aqui. Então ele usa tuple. A gente não tem um tuple dentro do VBA. Então a gente vai substituir isso aqui por uma outra forma de se fazer isso. Vamos criar aqui um type, vamos criar um tipo definido pelo usuário para substituir o tuple. Acho que é assim que pronuncia, tuple. Não sei exatamente. Beleza? Então vamos lá. Vamos abrir o nosso arquivo, collision, Alt F8. Se a gente der um Enter, ele libera o paddle. Se a gente teclar barra de espaço, ele já faz para a gente os checks de colisão. Somente com as extremidades. Agora a gente vai checar contra os bloquinhos e contra o paddle. Então, Alt F11. Primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos precisar ajustar algumas funções dentro do nosso módulo MEF, mmef. A gente tem um vector 2 null, a gente vai precisar de um vector 2 compare, um vector 2 scale. Então aqui, vector 2 null, input add sup. Então vou colocar aqui, ó, vector 2 compare, e vai comparar o vec1 as vector 2, o vec2 as vector 2 e retorna um boolean. Se vec1x é igual a vec2x e vec1y igual a vec2y, then vec2 compare é igual a true. Aqui. Então esse é o compare. O vec2 scale é meio que a gente vai passar um fator e ele vai multiplicar o vec e gerar um novo vector 2 para nós. Vector x, vector y. E retorna um vector 2. Então, se o vector y é igual a 0, o vector y é igual ao vector x. O z nós não temos. E aqui também não temos. Beleza. A gente tem o compare, tem o scale. O que mais a gente vai precisar? A gente vai precisar do length, do normalize e do dot product. Vector 2 scale. O vector 2 length, ele vai retornar um single do nosso vec que está sendo passado como referência. Ele é a raiz quadrada do vec x mais vec x, vec y. E para ele não retornar um número 0, se ele for 0, a gente retorna um número próximo do 0. O vector 2 normalize, ele recebe um vec s vector 2 e retorna um vector 2. Declara o fator, aqui é o vector 2 length, por isso que ele não pode retornar 0. Aqui ele faz um compara o vector com null para verificar que existe o vector. Se existir, o vector 2 normalize é o vector 2 scale.
Já o vector2.product é o vec1 mais vector2, vec2 é vector2. Vector2.product, vec1x vezes vec2x. Então não tem o y. Vec2y vezes mais... Opa! Vec1 y mais y e z mais z. Então não tem o z. X vezes x. Debug. Compile. Vec2 scale. Debug. Compile e save. Isso a gente já tem as funções de vector que a gente vai precisar utilizar. Cross product é só para 3D mesmo. Beleza. Então vamos criar a nossa classe collision. Vamos chamá-la de C collision. Vamos declarar aqui, vamos colocar o nosso option explicit. Vamos declarar um enumeration para as direções. Então, public enum direction ind1. As nossas direções vão ser EAP, eRight, eDown e eLeft. E como a gente não vai trabalhar, a gente não tem tuple dentro do VBA, vamos criar um type para substituir. Então, vamos colocar aqui um private type, vamos colocar como TP collision. Ind type. E vamos por 3 variáveis aqui. Vamos colocar flag as boolean, dir as direction e diff as vector2. Beleza? Vamos declarar as nossas variáveis. Public game é cgame. Vamos colocar também ball e o player. Ball as cball e public player as... não tem cplayer, né? A gente vai ter o cgame object. Beleza. Aí vamos criar a nossa function constructor. E ela vai receber um game cgame. E aqui a gente dá um set para o megame igual ao game. E agora a gente já tem dentro do nosso game, a gente tem declarado a bola e o player. Então, set ball igual me game ball. E set player é igual a me game player. Joia. Do mesmo jeito que a gente tem um constructor, a gente pode ter um destructor, só que ao invés de usar destructor, vamos usar aqui o finalize. Um terminate aqui, ó. Aí a gente só inverte a posição aqui do game. Vamos deixar ele para o finalzinho aqui, ó. Que ele foi criado primeiro. E substitui tudo para nothing. Debug, compile e save.
Então vamos primeiro criar as nossas funções de suporte. Vamos criar um vector direction que vai retornar para a gente a direção do vector que vai ser passado. Então vamos lá, function vector direction, que recebe um target as vector2 e que retorna direction para nós. Vamos declarar aqui de compass 3. Vamos colocar aqui um array as vector2. Um array com 4 elementos. Como a gente está trabalhando com option base, 0, então 3 aqui significa que a gente tem de 0, 1, 2 e 3. Ok? Vamos declarar uma variável max, vamos colocar como single, um i para o nosso contador as long, vamos colocar aqui um dot product, também como single, e um best match como long. O dot product ele vai retornar para a gente um ângulo entre dois vectors normalizados, que é o que a gente precisa para calcular a posição, né? Na verdade, a direção da bolinha, qual vai ser a direção que ela vai estar. Então vamos agora atribuir os valores, meio que como se fosse uma constante para a nossa array compass. Compass 0 vai ser um vector 2 input e a gente vai passar 0 e 1, que representa 0 em x, 1 em y, up. O nosso compass 1 ele vai ser 1 e 0. Um em x, então vai ser o nosso right. O nosso compass 2 ele vai ser 0 e menos 1. Menos 1 em y, down. E o nosso compass 3 ele vai ser menos 1 e 0. Menos 1 em x, left. Então aqui a gente tem up, right, down e left. Beleza. A gente diz que o nosso max é igual a 0 e que o nosso best match é igual a menos 1. E faz um looping pelo nosso array for i igual a 0 to 3 next e a gente calcula o dot product. Então o nosso dot product ele vai ser um vector 2 dot product do nosso vector 2 normalize target. Vector 2 normalize e a gente passa o target. E o dot product é contra o target normalizado e o compass i. Beleza? Aí checa agora se o nosso dot product, se ele for maior que max, then, vamos falar aqui, vamos dar um end if aqui,
Se ele for maior que o max, then o nosso max é igual ao dot product. E o nosso best match é igual ao i. Beleza? And if next. E aí a gente retorna que o nosso vector direction ele vai ser o nosso best match. Debug, compile e save. Então a gente declara os vetores fixos que representam as posições, faz um looping, calcula o dot product, que vai retornar para a gente um ângulo entre esses dois vetores, sendo que este está normalizado, esse já está normalizado, 0 e 1, e aqui ele normaliza também esse aqui, o target. E retorna para nós. Beleza. Agora vamos para a função de check collision. Então, vamos colocar como private function check collision. Aí ela recebe uma variável 1 as cebol, que vai ser a nossa bola, e 2 as um segame object. E retorna para a gente um TP collision, já que a gente não tem um tuple para retornar dentro do VBA, que retorna mais de um valor, retorna mais de uma variável. Tá bom? Então, vamos declarar as variáveis de center as vector 2, vai retornar um vector com posição do centro x e y, um AABB half extents, também como vector 2, um AABB center as vector 2. Então aqui o center vai ser o centro da nossa bolinha. Aqui o extents vai ser um auxiliar para calcular o centro do nosso bloquinho. Beleza? Aí a gente tem a diferença também como vector 2. A gente vai precisar de uma variável temporária contendo 2 elementos para criar o clamped. E vamos colocar aqui clamped as vector 2 e o closest as vector 2. Beleza. A gente calcula a diferença. Aqui a gente calcula dois valores que vão gerar o clamped e o closest para a gente chegar. Então, beleza. Então, agora vamos calcular o centro da nossa bolinha. Então, center vai ser um vector 2 input. Aí a gente passa a posição x dela, mais radius. E pos y, mais radius. Com isso a gente tem o ponto central da nossa bolinha. Agora vamos para o AABB half extents. Ele vai ser um vector 2 input também.
Só que ele vai ser o nosso true widget dividido por 2 e o nosso true height dividido por 2. E a gente diz que o nosso AABB center ele vai ser um vector 2 input. Aí ele vai pegar o nosso true, que é o nosso bloquinho, na posição X dele. E mais o nosso AABB health extents X. E a mesma coisa para o Y. True. Os Y mais o AABB health extents Y. Então ele acha o AABB center. E agora a gente calcula a diferença entre o centro da circunferência e o centro do nosso bloquinho. É igual a vector 2 sub centro e diferença. Opa, diferença não. Aqui é o AABB center. Com isso ele retorna para a gente um vector que é a diferença. Vamos calcular nossas variáveis temporárias, tmp0, e vai ser a função clamp. Eu acho que eu não criei a função clamp ainda, então temporariamente vamos deixá-la aqui. Vamos colocar ela aqui no math mesmo. Vou colocar lá em cima, a gente tem o radius, vou colocar aqui um clamp. Uma function clamp. Ela vai receber como parâmetros uma variável value, é single, um min, um valor mínimo de value, min value e um max value. E retorna para a gente um single. Que é legal. Mas é para conhecimento. Não precisaria fazer tudo isso. Poderia colocar tudo de uma forma direta. Mas alguns de vocês já devem ter usado. Din WF, worksheet function, as worksheet function. Worksheet function. E a gente dá um set WF é igual worksheet function. Com isso a gente pode dizer que clamp é igual WF max. A gente quer que retorne o maior valor entre quem? Entre um mínimo e o worksheet function mínimo entre o max value e o value. Esse é o nosso clamp. E a gente pode retornar para o nosso collision. Ok? Agora aqui, vamos habilitar. Então, o nosso clamp vai ser entre diferença x menos o AABB health extents x. Vamos aproveitar e copiar novamente. E a mesma coisa a gente faz agora para calcular uma variável temporária, só que agora para o y. Então aqui é y
y e y. E a gente diz que o nosso clumped ele é um vector 2 input, o nosso TMP0 e TMP1. Clumped. Opa! Clumped. Debug, compile. ABB. ABB mais X, true plus Y, mais ABB extends Y. Debug, compile. Se tiver errado, ele não funciona. Beleza, agora vamos calcular o nosso closest. Ele vai ser um vector 2add. E a gente passa o nosso a BB center e o nosso clumped. E o closet, ele também retorna um vector 2, que a gente está criando aqui. Agora a gente vai calcular a diferença entre o nosso closest, que é o vector que é mais próximo do bloquinho, e o centro da bolinha, o vector que representa o centro da bolinha. Então, diferença. Então, o vector 2 sub, onde a gente passa o closest e passa o center. E a gente checa agora se o tamanho dessa diferença, né, do vector diferença, é maior que o radius da bolinha. Então, if vector 2 length do vector difference for maior que o raio da bolinha, then, já vamos dar um end if. O que a gente quer que aconteça? Se ele for maior, ele não está colidindo com o bloquinho. Então a gente vai dizer que o nosso check collision, aqui ele retornaria um tuple. Flag é igual falso. Um check collision dir vai ser um vou colocar IAP, vai. Ele é, a gente não vai usar ele, mas só para retornar, só para a gente não ter problema. E o diff vai ser um vector 2 input 0 e 0. Que na verdade o que a gente quer é quando ele encontra. Beleza? E aqui, checou, não bateu, não colidiu, a gente dá um exit function para que o código seja mais otimizado, né? Então não fica perdendo tempo. Else, aí a gente copia aqui esses resultados do check collision. Então aqui ele vai ser true. E aqui ele vai calcular a direção. Vai ser um vector direction do vector diferença para a gente. E aqui o diff é o próprio diferença. Com isso a gente tem a nossa colisão.
Por isso que, como a gente não tem a questão do tuple, né? Tuple, a gente tem que trabalhar, tem que usar a criatividade. Debug, compile e save. Agora a gente pode criar nosso sub update, porque daí a gente vai fazer com que a gente vai fazer um for each, né? Para cada bloquinho daquele level que a gente tiver. Então a gente tem que retornar o level que está. Naquele level tem os bricks. Então para cada bricks a gente vai checar se ele ainda não foi destruído, se a bolinha colidir com ele. E isso tudo vai estar dentro do nosso sub update. Então, vou abrir aqui, sub update e passo um delta time single. Vamos declarar algumas variáveis. A gente vai precisar de um ikey, das variantes, de um brick, um cgame objeto, vou chamar de LVL, de level. LVL as cgame level. A gente vai precisar de um collision, stp collision. A gente vai precisar de um dir as direction. Vamos precisar de um diff vector. Como vector 2, um penetration single, um result também com TP collision. O que mais? Vamos precisar de um centerboard. Como single, um distance também como single. Opa. Percentage como single e um strength como single. Aí a gente vai ter um load velocity de vector 2 e uma velocidade temporária. Vamos colocar tmp vector 2. Beleza. Debug, compile e save. Bom, primeiro vamos atribuir vamos dar um set para o nosso level para saber qual que é o level em que o jogo se encontra. Set LVL é igual me game set level me game level. Uma vez que a gente sabe qual é o level, a gente agora pode fazer um looping pelos bricks. Então, for each ikey in LVL bricks keys next ikey. Então, para cada brick dentro dos bricks, a gente vai checar se ele não está destruído. Então, if not brick destroyed, se ele não estiver destruído, then vamos dar um end if.
Se ele não estiver destruído, a gente vai calcular nossa colisão. Collision é igual check collision, e a gente vai passar a bola, ball, e o brick. Aí a gente vai checar, ele vai retornar collision para nós e a gente vai cercar o flag se houve a colisão. If collision flag, then and if. Beleza. Houve a colisão. A gente vai ver se a bola está com flag de pass through verdadeiro ou não. Então, if not ball pass through, then se ela não vai passar pelos bloquinhos, a gente vai testar agora se o bloco é sólido. If not brick is solid, ou seja, qualquer bloquinho normal. Then and if. Se o bloquinho é sólido, se ele não é sólido, a gente destrói ele. Destroyed é igual true. Beleza. Vamos pôr um else aqui, a gente não vai usar ainda, mas vamos deixar ele ali. Aí aqui a gente diz que a dir, que é a nossa direção, é igual collision dir, e que o diff vector é igual collision diff. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai testar se a colisão aconteceu na horizontal ou na vertical. Então, if dir é igual a left ou or dir é igual a right na horizontal, then and if. Se a colisão é na vertical, se é na horizontal, perdão, a gente inverte a velocidade da bola. Ball vel x é igual a menos bola vel x. Feito isso, a gente agora vai calcular o penetration, que é para realocar a posição da bola. Então, penetration é igual ao ball radius menos o APS, que é o valor absoluto do diff vector.x. E aí ele vai checar if dir é igual a left, then, e vamos dar um end if. A ball plus x vai ser igual a ball plus x
mais penetration, que daí ele movimenta para a direita. Else, vamos copiar aqui, igual por x menos penetration. Beleza, aqui ele está testando se ele está pegando horizontal. E aqui ele vai tratar se colidiu com a direita, com a esquerda. E aqui a gente vai para o tratamento da vertical. Então, ball VY é igual a menos ball VY. Novamente a gente calcula um penetration. É igual a ball radius menos o ABS do diff vector, agora é y. E a gente checa se a direção if de é igual a P, then and if ball pos y é igual ball pos y menos penetration. Else, e a gente copia o mesmo aqui em cima, só que agora mais penetration. Debug, compile, set LVL. LVL. Debug, compile. Variável not defined. É porque é diff, eu escrevi errado. Debug, compile e save. Com isso, a gente faz, perdão pessoal, o cheque da colisão com deixa eu ver, checou aqui, collision diff, a gente faz o cheque com os bloquinhos. Então, para cada um dos bloquinhos. Agora a gente vai checar a bolinha contra o nosso pedal. Então vamos lá. Agora vamos falar com o nosso result. Ele é igual a check collision. Só que agora a gente vai passar a bola e o player. E o player também é um Cgame Object. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos checar if not ball stuck and result flag. Vou colocar ele entre then and if. Então a bolinha está em movimento. Vamos calcular o centerboard. Ele é igual ao player
post x mais o player widget dividido por 2. Esse é o centro da nossa barrinha. A distância vai ser igual a nossa ball post x mais ball radius menos o centerboard. Beleza. Aí a gente vai calcular percentage. Ele vai ser a distância dividido pelo player widget dividido por 2. E aí a gente move a bolinha de acordo. Vamos dar um strength no valor de 2 e vamos falar que old velocity ponto x é igual a ball vel x. Old velocity y é igual a ball vel y. E a gente calcula a nova velocidade para x da bola. Ball vel x vai ser igual ao meu meio game initial ball velocity. Olha lá, estamos usando aquela variável x vezes percentage e vezes strength. O TMP velocity x vai ser ball vel x e o TMP velocity y é igual ao ball vel y. Então a gente recalcula a velocidade x e a gente armazena as variáveis dela na agora o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar normalizar. Então vamos lá. Ball vel x é igual a um vector 2 scale, um vector 2 normalize, dessa variável tmp velocity então vector 2 length do old velocity x. Caramba, ele multiplica o velocity pelo old velocity. E a gente faz a mesma coisa para o y. Aqui.
vel y, aqui o velocity, e o old velocity, e aqui a gente diz que é o y. E a gente inverte a velocidade. Bom, o vel y é igual a menos 1 vezes o valor absoluto do ball, o vel y. E o nosso ball está aqui, é igual ao ball sticky, que, como a gente não definiu ainda, ele é um false. Debug, compile e save. Agora, e se tudo isso estiver certo, a gente já pode ir lá para o nosso game e declarar aqui as nossas variáveis para colisão. Então, public collision sc collision. E no nosso constructor, a gente pode dar aqui um set para collision é igual a new c collision. E a gente chama call para collision constructor e passa o me do game. Beleza? Aqui no levels, no init não tem nada, reset player, no update. Aqui após o ball update, a gente pode chamar o collision update e passa o delta time. E eu acho que é só, porque ele não precisa de um render. Debug, compile, delta time. Debug, compile e save. E é isso aí, pessoal. Se tiver tudo certo, Alt F11, Alt F8. Vamos ver se eu não estraguei nada. Debug. Deu um errinho. Vamos esperar ele fechar. Fecha aí. Aí ele abre de novo. Alt F11. Então, vamos aqui no nosso game. Collision sc collision. No init, reset player. Aqui ele deu um set, collision e sc collision. Bem, vamos no collision. Set me game é igual a game. MC game é igual. Vamos aqui. Aqui está dizendo que o objeto não foi declarado. Aqui. A gente tem que dar um set. Vamos sobre aqui.
vai ser o LVL. Opa! LVL. Bricks. Aqui. Debug, compile e save. Vamos ver. Alt F11, Alt F8. Run. Beleza, a bolinha está aqui. Se a gente teclar W, os níveis estão lá. S. Se a gente teclar Enter, a gente consegue mover a bolinha, a barrinha, nosso pedal. E agora, se a gente teclar barra de espaço, e a nossa bolinha está funcionando. Vamos brincar para ver se ele vai até lá no finalzinho. Então, quando ele bate num bloquinho, sólido, ele retorna. Deixar ele chegar até... A gente consegue chegar até lá em cima. Então é isso, pessoal. Com isso a gente conseguiu, depois de muito sacrifício, colocar as nossas colisões a funcionar aqui. Ó. Beleza? Espero que vocês continuem até o final. Mais uma vez, esse código não é meu, tá? Eu simplesmente estou convertendo ele do C++ para o VBA, para que a gente possa aprender um pouco mais. Sempre tem coisas para a gente aprender. E no próximo tutorial vamos entrar com partículas. Vamos colocar aqui uma partícula, um trail para a nossa bolinha. Conforme a nossa bolinha se movimentar, vamos deixar um rastro aqui de partículas. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Vou salvar o arquivo.